Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. Hoje eu aqui irei fazer um vídeo acerca de um tema que eu gosto muito, que é referente à fonética do português do Brasil, especialmente o dialeto paulista, e focando mais no dialeto paulistano, mas falando de forma geral do dialeto paulista, que são as duas formas que existem dentro da cidade de São Paulo de se pronunciar a letra R, certo? Então vamos lá. Quem é da cidade de São Paulo, ou quem já teve contato com alguém que é da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, percebe que essa pessoa pronuncia o R da seguinte forma: morte, forte, corte, porta, portão, porteira. Claro que não tão exagerado, mas sim, né? Lembra até um pouco o R do americano, né? Piracicaba is near or far. Então, quando nós percebemos que esse é um sotaque muito característico do paulista, né? Ele se torna até estereótipo e etc. Mas ele existe também em outros estados, existe no Mato Grosso, existe em Minas Gerais, eu vou explicar o porquê, né, neste vídeo. E o segundo R que nós encontramos na cidade de São Paulo é o R dental, né, mais próximo desse que eu tenho pronunciado agora, que é um R que a língua vibra atrás do dente. Então ele é assim: forte, morte, corte, porta, portão, porteira. Ele vibra atrás da orelha, né? Perdão, coçar o nariz, estou tendo uma crise alérgica, né? Então, nós percebemos que existem dois R's. Só que você pode dizer assim pra mim: ué, mas eu só ouço o primeiro. Principalmente se você é uma pessoa que não pertence a nenhuma cidade de São Paulo, né? Principalmente a cidade de São Paulo em si, e é uma pessoa de outro estado. Você vai dizer: olha, só escutei paulista até hoje dizendo porta, forte, morte, corte. Não porta, forte, morte, corte. Por quê? Para responder esta pergunta, eu preciso retroceder, certo? Aos primórdios da colonização portuguesa. Quando nós regressamos, né, um pouquinho depois do dia 22 de abril de 1500, nós percebemos o seguinte: as línguas indígenas, de forma geral, não possuíam três letras: o R, o L e o F. Por isso que os colonizadores diziam que os indígenas não tinham fé, nem lei, nem rei, porque eles não tinham essas três letras. Então, uma tentativa dos indígenas de pronunciar a letra R dos portugueses fez com que surgisse o retroflexo. A língua, ela retrai lá pro fundo da garganta. Então, porta, porta. Ela volta e depois avança, né? E esse vai ser o R que vai perdurar em São Paulo durante muitos séculos. Inclusive, ele vai ser o R utilizado pelos habitantes da cidade de São Paulo, que vão fazer então as famosas bandeiras, as entradas pelo interior do país, né, desbravando o sertão, recolhendo indígenas e indo buscar ouro, diamantes e etc., né, pelo interior brasileiro. E eles então espalham esse R por todo o sertão, né, brasileiro. Por isso que nós percebemos que no Mato Grosso do Sul eles pronunciam assim: Mato Grosso, Goiás, né, Minas Gerais, São Paulo, e o Noroeste, né, Nordeste do Paraná, certo? Então, esse R ele vai perdurar até, mais ou menos aí até meados do século 19 e 20, que é quando chega uma massa de como se pronuncia? De italianos e espanhóis. Os italianos e os espanhóis, eles pronunciavam o R mais próximo da pronúncia latina tradicional, que seria a pronúncia vibrante, dental, né? O R que a língua, ela vibra atrás do dente, então é R, né? Então, por exemplo, em espanhol, la muerte, la muerte de ustedes. E em amore, por exemplo, em italiano e outras palavras, ragazza, ragazzo, ragazzi, né? Essas palavras em italiano. Então eles trazem esse R para a cidade de São Paulo e ele se espalha pela cidade de São Paulo. Ele se torna então a marca característica dos paulistanos. E aí eu te digo, muito provavelmente seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, uma pessoa mais velha de São Paulo, provavelmente pronuncia esse R vibrante, por influência dos imigrantes que chegaram nessas épocas, né? Uma massa de imigrantes italianos e espanhóis muito grande, principalmente nas cidades mais centrais da cidade de nas regiões mais centrais da cidade de São Paulo, como Bexiga, Moca, o Brás, né? Então, né,
nós percebemos a existência desse R vibrante. E por que ele cai em desuso? Por que esse R cai em desuso? Primeiro porque, foneticamente falando, não é cômodo se pronunciar o R vibrante. É difícil. Por exemplo, a palavra horroroso é difícil se pronunciar com o R vibrante. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Por isso que hoje em dia esse trava-língua não é tão difícil, porque o brasileiro tende a pronunciar o rato roeu a roupa do rei de Roma. Porque antes, com o R vibrante, isso era de fato um trava-línguas, mas hoje em dia, como o R ele é mais gutural, ele sai da garganta, ele é um R mais fácil de se pronunciar. E outra coisa é porque nós temos um avanço das comunidades da periferia em relação ao centro. E não só em relação ao centro, mas em relação a toda a cultura geral da cidade de São Paulo e dos demais estados também, que acabam sendo influenciados pelas periferias, que pronunciam o R retroflexo do caipira. Né? Então, se você for para o Capão Redondo, para Parelheiros, eles pronunciam porta, forte, morte. Mas se você for para o Bexiga ou para Moca, ou se você tiver contato com as pessoas mais antigas do Brás, que hoje não é mais o que era há muitas décadas atrás, há um século atrás, você vai perceber que eles pronunciam a morte. Se você pega o Ronald Golias, né, o grande comediante, o meu favorito, comediante brasileiro, ele pronunciava Barretos. Né? Então, nós percebemos que esse R ele começa a cair em desuso, mas ele ainda existe na cidade de São Paulo. Quem gosta de internet e conhece o vinheteiro sabe que o vinheteiro pronuncia um R que é um R vibrante. Né? Ele fala porta, forte, morte, corte. Né? Então é isso. Né? Com esse avanço da periferia, as pessoas acabam passar a usar o R retroflexo e futuramente o R vibrante provavelmente deixará de existir. Outra coisa muito interessante acerca disso é que existe uma diferença na cidade de São Paulo acerca do uso do R entre as classes sociais, entre as localizações geográficas e entre a idade das pessoas, que é notória. Então, se você pega um bairro mais central, ele tende a usar o dental. Se você pega uma pessoa do bairro mais afastada, ele tende a usar o retroflexo. Se você pega uma pessoa de baixa renda, ela tende a usar o retroflexo. Se você pega uma pessoa mais abastada, ela tende a usar o vibrante. Só que isso já é um outro assunto, mas fica aqui por curiosidade para você. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, compartilhe, por favor. Eu peço também que você possa comentar e dar a sua opinião acerca deste vídeo, né? Dizer-me se você gostou, se não gostou. Eu ficaria muito feliz mesmo. Fico muito feliz com a sua presença aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Abaixo você encontrará um link que terá uma uma lista de livros dos clássicos da literatura para você poder consultar e estudar futuramente caso você tenha interesse. Eu não ganho nada com isso. É só uma seleção que eu acho importante para que você aprenda literatura. E é isso. Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.